vou dizer para vocês o seguinte: é bom ter loja? É. É bom trabalhar em casa? É. Os dois são bons. Só que você tem que saber o que você quer para a sua vida, né? Se você quer seguir com diversas lojas, se você quer abrir outras lojas, diversificar, né? Colocar uma loja só para acessórios, outra loja só para manutenção, ou fazer outras diversas lojas, tipo uma franquia. Se você quer dar treinamentos, enfim, você tem que saber, primeiro você tem que definir, né, aquilo que você quer. Ou você pode, né, primeiramente começar a trabalhar em casa, né, quando você começa, e depois você montar uma loja. E depois você vai ver o que você vai fazer. O que eu fiz? Como é que foi a minha história, né, pessoal? Eu comecei trabalhando em casa. E aí eu comecei a ter poucos clientes, né? Então eu percebi que eu precisava ir para a pista, né, cair na rua, para poder fazer cliente, né? Que em casa não daria para manter, para pagar minhas contas, esse tipo de coisa. Como eu ganhava alguma coisa, né? Mas nada muito significativo. Precisava criar uma loja, né? Montar uma loja para poder ter mais clientes, né? Eu entendia isso. Então eu pesquisei um ambiente onde é que eu ia montar a loja e tal, e montei a loja. Passei 5 anos com a loja. Nesse período de 5 anos, né? Eu aprendi, né? Eu sei lidar com o cliente, né? Sei converter, né? Uma conversa em um reparo, né? Tipo assim, ó, conversa com o cliente aqui, sei conseguir convencer ele a fazer o serviço comigo da forma que eu quero fazer, para eu não ter prejuízo para o cliente também não ter. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa. Acessório, prejuízo, tudo isso eu tive na loja. Né? O que acontece? A loja é o seguinte, pessoal. O problema da loja é que você precisa ter pessoas para lhe ajudar, porque sozinho você não vai conseguir, né, evoluir. Quando eu tinha uma loja, eu trabalhava de 8 às 11. Das 11 horas eu saía, comprava peça, almoçava por meio da rua mesmo, voltava de 1 hora, né, descansava uns 30 minutos e começava a fazer os trabalhos do dia anterior até umas 5 horas da tarde. Nesse período que eu estava fazendo serviço, alguma coisa, eu já pegava outros aparelhos para no outro dia, né, fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? É uma rotina que para uma pessoa só, né, é bem cansativa. Você trabalhar e comprar peça, né, pegar ônibus, esse tipo de coisa. Né, eu não tinha nenhum tipo de veículo, então quando eu comecei era assim. Eu tinha que ir de ônibus, pegar metrô, chegar, correr, comprar peça, voltar. Aquilo ali era muito cansativo. Então, o que eu fiz? Eu parei para pensar e disse, não, eu quero trabalhar com algo que eu tenha isso aqui, né? E que eu não preciso estar me deslocando toda hora para comprar peça. Ou eu preciso fazer uma parceria para que alguém traga a peça para cá, ou eu vou ter que fazer alguma estratégia para mudar isso, porque isso está muito cansativo. Então, eu tive essa ideia, e aí é o que eu digo para você. Aí é onde você deve entender o que você quer para você. Se isso aí for normal para você, então continue de boa. Né? Mas eu entendi o seguinte, eu falei assim, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso montar uma estratégia para poder ficar fixo e não estar me deslocando tanto, produzir mais. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz assim, o que eu faço para fazer isso? Ficar trocando tela aqui, tomando prejuízo, não está dando mais. Então, vou ter que me especializar ou na parte de troca de vidro, né? Que eu compro vidro, tal, oca, e trabalho aqui de boa, só fazer o serviço rápido e na hora. Ou então, eu preciso me especializar na parte de placa. Só que como eu já gostava, né? Da parte de eletrônica, né? Eu tinha dificuldade em ler esquema elétrico, em fazer reparos, análises mais específicas, medições em componentes, né? Entender a escala de resistência. Todas essas dificuldades aí de iniciantes eu tive, né? Mas aí eu não desisti. Eu disse, não, vou continuar fazendo tela aqui, vou continuar fazendo esse serviço básico, mas eu vou tentar me especializar, trabalhar aqui na loja de forma fixa, trabalhando apenas com reparo em placa. Foi o pensamento que eu tinha. Né? Só que às vezes a gente pensa uma coisa e ao longo do tempo essas coisas vão mudando. Então a estratégia era essa, estudar, fazer parceria com o lojista e trabalhar na loja lá de forma física. Só que o que acontece? Mesmo eu fazendo isso, né, comecei a estudar diversos cursos, treinamentos, pesquisas e muito de coisa. Né? Passei um tempo da minha vida focado apenas nisso. Né? Não saía para lugar nenhum, não tinha diversão, não tinha nada. Era só focando, né, em conhecimento. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Eu comecei a fazer reparo, colocar nas minhas redes sociais, e isso foi chamando a atenção de outros técnicos, né? Eu queria trabalhar lá para cliente final. E aí comecei a chamar a atenção de outros técnicos.
outros técnicos que estavam com problema de bancada, que estavam com BO lá na assistência dele, né? Começaram, ó, tô com uma placa aqui que eu fui trocar isso, que eu fui fazer isso, e agora não tá pegando isso e tá acontecendo isso. Aí eu dizia, ó, traz aí que a gente vê aqui. E aí começou a dar certo, né? Eu comecei a entender que quanto mais eu estudava, mais eu ficava bom. E quanto mais eu investia na bancada, mais eu tinha condições de fazer um reparo mais avançado. Então eu percebi que isso era bom, que isso estava me dando um retorno, que eu estava produzindo mais, ganhando mais, e estava me estressando menos de ter que estar indo toda hora comprar peça, de ter que estar trocando peça, de ter que estar tomando prejuízo naquelas peças. Então eu comecei a fazer menos placa, menos software, que eu fazia software também, menos troca de vidro, que eu também fazia troca de vidro, e comecei a focar mais na placa. Aí um lojista foi falando para outro, que foi falando para outro, que foi falando para outro, que foi falando para outro. E aí, pessoal, comecei a pegar muito trabalho de lojista e já tinha meus clientes. E aí o que acontece, né? Eu comecei a analisar se eu poderia trabalhar em casa, já que eu tenho todas as ferramentas, já que eu tenho, né? Eu compro conectores, CI, né? Eu tenho bastante sucata aqui. Pessoal, vou fazer um teste para ver. Eu comecei a trabalhar, a fazer alguns serviços em casa, né? Deixando uma pessoa lá na loja, segurando lá tal, e comecei a ficar focado mais aqui. E aí eu comecei a perceber que eu estava produzindo mais em casa, estava conseguindo trabalhar mais concentrado, né? Na loja sempre chegava um cliente para me chamar, para fazer pergunta, para fazer orçamento. E hoje eu consigo fazer orçamento por onde? Pelo celular. Ou seja, eu estou trabalhando praticamente online, né? Ou eu levo o aparelho na casa do cliente, eu mando um motoboy buscar o aparelho e levar, né? Então eu trabalho praticamente de forma online. O cliente, ele praticamente ele não vê ao vivo, né? Tudo eu converso por aqui, às vezes pego de outros estados, né? O lojista, a maioria dos lojistas, quando manda trazer, manda também por motoboy, né? Então eu comecei a perceber que tem uma parte mais, digamos assim, confortável de você trabalhar, sem aquela agonia que a gente se vê, né, na loja. É claro que nem todo mundo vai conseguir se adaptar a trabalhar desse jeito. Para eu chegar até aqui, eu tive que provar muita coisa para muita gente. Não é do dia para a noite. Você, vou trabalhar em casa e vou estar divulgando. Não. Você vai ter que ter uma história, né? Você vai ter que mostrar para cliente, mostrar para lojista que você é capaz de realizar aquele tipo de trabalho. Então, hoje, um lojista chega aqui, né, entrega 5, 10 aparelhos, que vem outro que entrega 3, 4 aparelhos. Né? Que se eu não limitar isso aí, né, eu acabo até tendo problema, porque não vou conseguir dar conta de tantos aparelhos. Então, assim, você tem que trabalhar de forma inteligente, né, sabendo para onde você quer ir e fazendo alguns experimentos. Né? Nada de, vou fechar a loja agora do nada e vou fazer. Não, faz experimentos. Né? Passa uma semana em casa, trabalhando, deixa uma pessoa lá na loja, começa a fazer testes, se os clientes vai ficar pressionando, começa a tentar parcerias com lojista, você vai produzir mais, né? Você vai lucrar mais, porque você vai, como você produz, você lucra. E você vai trabalhar mais focado, né? E mais concentrado naquilo, né? Porque você não vai trabalhar com aquela barulho de uma coisa de outra, e cliente chegando, e aquele negócio todo. Então, foi um experimento que eu fiz, que deu certo, muito certo para mim, né? Trabalho aqui e atendo pessoas que estão lá no Amazonas, lá no Rio de Janeiro. Se eu também não quiser pegar aparelhos de outros estados, mas aqui eu já tenho uma quantidade boa também de cliente, de lojista que está para mim. Você tem que saber o que você pretende fazer, né? Qual é a sua ideia? Qual é o seu plano, né? Qual é o seu projeto? Né? Eu vejo muita gente dizer assim, eu tenho dificuldade de arrumar cliente, mas aí é que tá. Será que você está fazendo alguma coisa de novo? Será que você está fazendo a mesma coisa que os outros estão fazendo? Você já pensou em especializar-se, né, numa área diferente? Se você não buscar um diferencial, né, tem cara que trabalha com software, se especializa nisso, o cara é mais tendencioso para fazer software. Então o cara, tenho mais cabeça para isso aqui, é o que eu gosto. Então pega naquilo, cara, né, e se especializa naquilo, né, se posiciona naquilo. Porque quando você se posiciona, né, você está dizendo, eu sou especialista nisso. Isso que acontece na nossa área de manutenção de celular. Né? É uma área que ela tem diversos posicionamentos dentro de uma área só. Você pode ser especialista em troca de vidro, você pode ser especialista em software, especialista em reparo em placa.
Com certeza, essa galera aí que está falando que não tem cliente, que isso, aqui, aquilo, outro, não está se especializando, está ficando parado no tempo, está fazendo o que a manada está fazendo. Então, como tem uma grande quantidade de pessoas fazendo a mesma coisa, os clientes que vão levar serviços básicos vão se espalhar nesses técnicos. E aí vai ficar pouco serviço para cada um. E aí, quando o cliente ele vai levar, vai gostar daquele cara, trocou até uma vez, trocou outra vez, deu certo e tal, vai ficar com aquele cara ali. Né? Então, o cara que ele faz só o básico e faz bem feito, ele vai ter cliente, pessoal. Mas se você nem o básico está fazendo bem feito, então, com certeza, um cliente vai queimar você, outro vai queimar, outro vai falar de você, né? Saber onde é você vai colocar também a sua loja, é muito importante. Tem gente que reclama que não tem cliente, mas o cara tem uma loja que é na rua que não passa ninguém. Vamos ver se esse cara aí também está fazendo divulgação nas mídias sociais dele. Né? Pô, tem Instagram, tem Facebook, né? Tem OLX aí. Então, se alguém está procurando lá por conserto de celular, por qualquer coisa, vai te achar lá também. Né? Então, tem que saber fazer todo entenda que quando você abre um negócio, né, você não é apenas só técnico. Né? Você também é um empreendedor. E empreendedor tem que ter estratégia, galera. Não vai ficar morrendo lá no barco, lá, o barco afundando e segurando o barco. Não, muda de estratégia. Pula do navio e pega outro navio e vai fazer um negócio diferente. Não é a área manutenção do celular que está saturada. É o que a galera está fazendo. Então você tem que entender como é que funciona o negócio. Eu tenho que ter estratégia. Ó, se por aqui não está dando certo, eu vou mudar isso aqui. Se esse carregador aqui não vende, eu vou botar outro. Não vou ficar com aquele carregador ali para o resto da vida ali, só fazendo número, dando problema, cliente voltando estressado. Prefiro pegar menos aparelhos, menos serviço, ganhar menos por esse período, mas eu quero que os clientes que saiam daqui saiam satisfeitos. Tem que ter essa mente, galera. Não adianta você ficar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem que mudar, pessoal. Tem que mudar. Tem que ter uma mente diferente. Primeiro de tudo tá aqui, ó. Se isso aqui não muda, nada muda. Então eu vejo muita gente reclamando, chorando, se fazendo de vítima, com um monte de coisa, mas às vezes você que procura esses problemas. Então tem que entender isso aí. Procura se especializar em uma dessas áreas que eu falei.